talvez ela não seja potencializada naquilo que ela já tem de bom. Ou se for, talvez a velocidade seja um pouco menor do que quem, por exemplo, tem essas aptidões, como foi o nosso caso, e potencializou dentro da caserna. Sair das fileiras do exército e seguir no empreendedorismo, o que eu mais escutei é que eu era maluco. Você é maluco, você vai sair para vender marmita, isso não existe. Você está deixando certo pelo duvidoso. Mas aí é que vem o ponto. O empreendedor, ele é corajoso. A vontade de querer fazer diferente. Aquela vontade que mesmo diante das adversidades, ele vai seguir. Ele vai seguir porque é um chamado, é uma aptidão, é uma vontade gigantesca. Eu cheguei a quebrar 3 vezes, então foi um momento que eu parei para refletir, mas nunca pensei em desistir. Continuei seguindo, depois descobri que realmente o empreendedorismo é isso, é você testar, errar, recomeçar, mudar o caminho. A negociação com reféns, Sim. Terrorismo, né? Pensando em Copa do Mundo, Jogos Claro. Olímpicos, isso era uma preocupação da época. Esse dia eu já tava vendo vaca, prédio. Fiquei parecendo uma caveira. Eu lembro que o último dia, assim, que a gente tem que... Sejam bem-vindos ao episódio 0 do nosso podcast Divisão Militar. A Divisão Militar é um podcast integrado do nosso hub de soluções, a Divisão. E hoje vai ser um episódio um pouco diferente, que vai ter eu como host e também convidado, e meu grande amigo Auleta, também host e convidado hoje. Quem que é o Auleta? Boa pergunta, Rocha. Bom, primeiro, prazerzaço estar aqui contigo, junto com esse projeto. É um marco histórico aí, não só para nós dois como empreendedores, mas com certeza para todos que vão usufruir desse hub, né? E dessa comunidade, desse ecossistema que está sendo criado aqui. Bom, o Auleta, ele é um executivo de segurança corporativa há mais ou menos 6 anos no mercado. Antes disso, foi integrante das Forças Armadas, primeiro tenente de infantaria do Exército Brasileiro. Além disso, no meio do caminho, acabei também experimentando um pouco do empreendedorismo e hoje faço parte de uma empresa cujo objetivo é mentorar pessoas e profissionais que queiram atingir níveis estratégicos dentro dos seus negócios, ou dentro dos seus desafios, ou até mesmo evoluírem como pessoas através de algumas habilidades pessoais que hoje é extremamente importante, tanto na nossa vida, no dia a dia, como também profissionalmente falando e corporativamente falando. Então, eu me divido entre essas frentes. E você? Fala para mim um pouquinho aí. Eu sou o Jonathan Rocha, eu sou nutricionista, empreendedor e mentor de alguns negócios de alimentação. Sou também primeiro tenente de infantaria do Exército, então saí em 2016 para seguir realmente minha jornada no empreendedorismo. Eu percebi que eu não conseguia dividir ali o Exército com o empreendedorismo, eu precisava focar e eu decidi sair para seguir meu sonho e começar a empreender. E essa é uma característica típica do empreendedorismo, né? A gente sabe dos desafios que o empreendedorismo traz aqui para o nosso país. E uma das vantagens que eu vejo é que dentro do quartel, né, ainda na caserna, algumas habilidades já são desenvolvidas e que levam um pouquinho, direcionam um pouquinho a gente para um olhar mais amplo da coisa, um olhar de visão de dono, que tem muito a ver com as características empreendedoras. Eu acredito que, acompanhando um pouquinho de fora a tua jornada, acredito que isso pode ter sido também um ponto bacana que você pode ter considerado. Apesar de um determinado momento você ter que fez uma escolha ousada, né? E parabéns, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm excelentes ideias e acabam não tirando do papel por conta do medo, né? E dos desafios que são diversos. Mas você tomou uma decisão muito consciente e tá aí o resultado, né? Poxa, já participou de várias empresas, vários negócios que você vai contar daqui a pouco pra gente. E eu de fora assisti um pouco isso, não em tantos detalhes como eu vou descobrir hoje, mas parabéns, cara. Parabéns, porque realmente empreender aqui no Brasil não é pra qualquer um, não. Viu? Eu lembro de uma vez que você foi lá na sala, na minha sala, que eu tava começando o projeto de uma das empresas de alimentação, que eu até te mostrei o logo e outras coisas. Exatamente. Isso foi bem legal. E assim, quando eu decidi realmente que eu ia sair das fileiras do Exército e seguir no empreendedorismo, o que eu mais escutei é que eu era maluco, porque muita gente falou, né, na época, pô, tenente, você vai deixar ali que você tá com uma posição estabilizada, eu já estava numa função muito boa, eu já tinha feito meu nome lá dentro, eu tinha vários benefícios que eu conquistei ali com a minha performance. E aí eles me falavam, né, você é maluco, você vai sair para vender marmita, isso não existe. Isso a gente tá falando de quando eu comecei realmente a empresa, em 2010, 2011, não tinha nada parecido com refeição pronta, congelada. Era um mercado muito amador e você não via empresas. Hoje ainda é difícil você ver empresas
que tem um trabalho profissional, que tem uma cozinha industrial, que tem um trabalho ali realmente 100% profissional. Então, na época, eu comecei para desbravar mesmo e fui, mesmo sem conhecimento, apesar de eu cursar administração, foi meio que vou seguir, é o que vai dar certo. Chamado. E acreditei e fui, porque, na verdade, o que mais me pegou foi que eu já estava há uns 6, 7 anos no Exército e eu meio que já tinha conquistado tudo que eu queria ali dentro. Então, eu tinha sido atleta, eu tinha ganhado algumas coisas, já tinha conseguindo me consagrar lá como um bom oficial, eu tinha conseguido funções especiais, então eu comecei a perder ali a minha motivação, meu brilho ali de fazer coisas novas, de ter desafios. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava estagnando, e já por outro lado, o empreendedorismo me trazendo ali vários desafios, que não é fácil, eu tomei a decisão de sair e, obviamente, todo mundo achou que eu estava tomando uma decisão errada e assim, confesso que nos 3, 4 primeiros anos eu cheguei a quebrar 3 vezes. Então, foi um momento que eu parei para refletir, mas nunca pensei em desistir, continuei seguindo. E depois descobri que realmente o empreendedorismo é isso. É você testar, errar, recomeçar, mudar o caminho, seguir uma outra direção. Porque não tem fórmula secreta. Hoje com YouTube, hoje com acesso a mentores, você consegue diminuir a chance de erro. Mas empreender não existe uma fórmula de bolo, é muito difícil, são muitas variáveis, então você pode diminuir a chance de errar, mas errar ali vai fazer parte e você conseguir se adaptar, aprender com isso, é o melhor caminho e nada me fez aprender mais do que ter quebrado realmente e dado a volta por cima. Nas situações de crise que a gente aprende mais ainda, né? E você falando isso me remete a uma coisa muito interessante, porque pensa, se você pega as histórias dos maiores empreendedores, tem coisa que é muito semelhante. E uma delas é esse julgamento, principalmente de amigos, familiares e pessoas próximas. E não é por maldade, né? Depois de muita experiência, tanto no militarismo quanto no corporativo, decidi estudar neurociência. Inclusive, acabei de me formar em neurociência. E eu comecei a entender a mente humana de um lado que faz todo sentido quando a gente fala principalmente em medos, anseios, os desafios de ir para o empreendedorismo e quebrar um padrão da sociedade. Porque é comum, né? Nós somos de 90, né? Sim. De 90. Nós pegamos ainda aquela transformação, né? De quando não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha nada, internet de escada ainda, lembra disso? E aí a gente pegou a transformação digital, as mídias sociais, né? Que tende a só crescer daqui para frente, como já está acontecendo. Mas a nossa geração anterior à nossa, nossos pais, avós, tias, não pegaram isso. Então, para eles, o que era o sucesso? O sucesso era a estabilidade. Era você ou ser concursado, ou conseguir um bom emprego, fazer carreira, se aposentar. Então, quando ele, na cabeça dele, no padrão que eles foram programados na época, até pelas limitações tecnológicas da época, eles crescem e aí olham para nós, jovens, deixando uma carreira, como você comentou, né? Pô, tava no exército, né? Tinha um bom salário, uma boa posição, e aí falei que ia sair para empreender. Muitos realmente, e na maioria das vezes até familiares, acabam não por maldade, mas acabam falando, não faça isso, você está fazendo besteira na sua vida, você está deixando certo pelo duvidoso. Mas aí é que vem o ponto, o empreendedor, ele é corajoso, né? Acho que uma das características é a coragem, é aquela vontade de querer fazer diferente, é aquela vontade que mesmo diante das adversidades, e tem várias, ele vai seguir porque é um chamado, é uma aptidão, é uma vontade gigantesca que, aliado com planejamento e associado a pessoas e etc., você consegue ali um resultado extraordinário, que foi o que você conseguiu, né? E assim, eu falo até para minha noiva e para outras pessoas, eu fui meio que feito para empreender mesmo, porque eu acabo, se eu não tenho um desafio, se eu não tenho algo que me motive ali a resolver, a buscar, eu acabo ficando desanimado. Então, o empreendedorismo, ele dá essa possibilidade para mim para sempre estar criando, sempre estar buscando, sempre estar desenvolvendo. Então, empreender faz parte de mim e eu acho que se eu tivesse uma outra carreira, hoje eu sou executivo também de um grupo de marcas e também tive meu tempo no exército, mas empreender realmente que me faz brilhar os olhos, buscar desafios, criar coisas novas, e o empreendedorismo dá isso, dá essa liberdade para você estar criando, você estar resolvendo problemas, e acho que eu fui feito para isso mesmo.
Esse é teu propósito, né? Sim. E uma coisa curiosa, né? Quando se fala em propósito, eu fiquei por muito tempo refletindo. Caramba, eu sempre gostei do militarismo, né? O período, fiquei 8 anos no Exército. O período que eu fiquei no Exército foi um período que eu aproveitei bastante, porque era uma coisa que já tinha dentro de mim, era uma vontade que eu tive, nunca tive nenhum familiar, assim, pessoas mais próximas que tinham essa experiência, mas eu me baseava pelas propagandas lá do pessoal descendo do helicóptero, né? Tudo aquilo. E aí, quando entrei de fato no Exército, eu falei, pô, legal, sonho realizado. Mas será que esse é meu propósito? Vinha sempre essa pergunta, né? E aí, depois de um tempo, pensando nisso, depois que eu fiz a transição para a área corporativa, comecei a atuar em empresas... É isso que eu ia te perguntar. Como que foi, assim? Você saiu do Exército em 2000 e... Eu saí em 2017. 17 você foi para onde? Como que foi essa transição? Na verdade, eu vou começar um pouco antes disso. Tá. Quando eu estava para sair do Exército, faltavam 2 anos, mais ou menos, eu já tinha me preparado uma coisa que, até aproveitando que estamos aqui falando para um público que com certeza vai se identificar com isso que a gente vai falar. Muitos não se preparam, né, Rocha? Você sabe disso. Quantos e quantos militares, sejam oficiais, praças, temporários ou não, quantos militares eles vivem tão intensamente aquele período da caserna que acabam não se preparando, acabam não fazendo uma faculdade ou um curso ou uma preparação. Isso, graças a Deus, eu consegui me preparar bem. Então, quando eu estava no meu 4º para o 5º ano, eu já estava formado, ensino superior, já estava fazendo uma pós-graduação. Eu consegui sair do quartel formado e pós-graduado. Porque eu fiquei os 8 anos, porque é um período um pouco mais alongado. Mesmo estando num batalhão operacional, né? Batalhão 100% operacional. Foi uma coisa que eu decidi não ir para tentar, mas que legal que você conseguiu, né? Porque é muito difícil. Não é fácil, realmente não é fácil, mas dá para fazer, né? As pessoas são muito boas em arranjar desculpas. Sim. Né? E a maior das desculpas é o tempo. Eu não tenho tempo. Mas no quartel você vai lembrar que às vezes a gente até era abordado pelos nossos instrutores e monitores no NPO e falava, o que você fez da meia-noite até às 6 da manhã? Então, quando você precisa de tempo, você arranja tempo. Mesmo que isso tenha que sacrificar um pouco ali do teu descanso, mas se for para algo que você está construindo e vai colher os frutos na frente, vale a pena. Então eu consegui sair formado e pós-graduado, e quando eu estava, acho que em meados de 2014, foi a Copa do Mundo, é isso? Isso. 2014, Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos? 2014, bom, tivemos os dois. E nos dois cenários, tanto na Copa do Mundo como nos Jogos Olímpicos, o Exército foi empregado. E eu estava no batalhão operacional, como você mesmo falou, eu participei dessa operação. E o legal é que ali eu pude interagir com os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Eu comecei a abrir minha mente, naquele momento, acho que foi em 2014, se eu não estiver enganado, eu já comecei a abrir a minha mente no sentido de que, poxa, existe um meio corporativo que lida com essa parte de segurança dentro das empresas. E você não sabia? Eu não sabia. E quando eu comecei a interagir com os órgãos de segurança pública, eu vi também, em alguns momentos, que a gente fez ali a escolta das delegações, né, das seleções dos times, das seleções, né, que estavam ali na Copa do Mundo. Inclusive, o Cristiano Ronaldo, de Portugal, ele ficou ali em Campinas, naquele Royal Palm Plaza. Eu lembro disso. E aí a gente foi lá, a gente fez toda a varredura do hotel, acompanhamos as delegações, e quando cheguei lá, no Royal Palm Plaza, tinha o responsável de segurança do hotel, que era um executivo já, cargo de gerência e tal. Conversei com ele, ele falou, não, cara... Aí ele foi me falando, essa área é gigantesca, você pode trabalhar com segurança corporativa dentro de multinacionais, tem a parte de segurança da cadeia logística, tem a parte de segurança na parte de privada mesmo, né, de vigilância, tem a parte de segurança corporativa mais voltada para prevenção de perdas. Então ele foi abrindo ali a minha mente em relação a isso. Porque a gente pensa só nisso, né? Que tem aquela questão da vigilância, daquele primeiro contato. E é muito Imagina mais que é o mundo, né? É muito mais. E agora, né? Olhando para o mundo atual, a gente já fala em segurança cibernética. Sim. Né? A gente já fala em outras questões que na época não eram nem comentadas. Bom, então minha cabeça abriu, meu leque, né, de opções abriram naquele momento. Eu estava terminando a graduação e já direcionei minha pós-graduação para algo nesse sentido. Então fiz pós-graduação em negociação estratégica, depois mais para frente fiz na FGV também uma pós-graduação de gestão de projetos e agora a neurociência foi a última, né? Bom, então eu me preparei. Muitos não se preparam intelectualmente. E a parte prática é que fez muito sentido, porque ali, naquele momento em que eu estava ajudando o pessoal com as delegações, planejando escolta, fazendo varredura de hotel, mais à frente, quando eu fiz minha transição para o meio corporativo, eu percebi que lá também se faz isso. Porque lá você também precisa ter experiência de escolta, você precisa ter experiência de varredura de ambientes hostis dentro da empresa, você precisa fazer um bom gerenciamento de risco dentro do ambiente corporativo. Mas o que fez você olhar para essa parte de segurança? Foi esse executivo que te falou e você achou um caminho legal?
Ou você já tinha pensado nisso, você foi porque era uma oportunidade de mercado, ou você viu ali uma coisa que faria você feliz trabalhando? Eu vi ali uma oportunidade de fazer algo que, de alguma forma, tivesse um pouco a ver com o que eu fazia no Perfeito. quartel. Porque, como eu te disse, eu sempre quis servir. Então, só que todo temporário passa por isso, eu sabia que uma hora ia acabar. Uhum. Então, talvez eu procurei ali uma forma de alongar um pouco essa experiência. Claro Perfeito. que não da mesma forma, mas com algumas questões similares. Então, acho que no momento foi isso. E aí aconteceu. Então, acabou meu tempo no Exército. Em 2017 foi o meu desligamento. Fui coroado até com uma viagem para o Texas, fiz um curso lá de resgate tático, a convite do Exército, junto com a Polícia Militar. Foi uma experiência, assim, dificilmente um militar temporário tem essa oportunidade, então agradeço muito por conseguir isso. E aí, quando eu voltei, foi a despedida, foi o meu desligamento. E aí eu tive também uma parte interessante, porque no meu último ano, eu conheci o secretário de Segurança Pública de uma cidade próxima a Campinas, que você conhece, que se chama Paulínia. E lá em Paulínia, nós sempre atuávamos para fazer simulações das nossas preparações para a tropa que iam atuar ali ou no Rio de Janeiro, ou em missão de pacificação. Os campos eram ali? Era a preparação de GLO Uhum. para que você pudesse capacitar as tropas a atuarem em missões de pacificação no Rio de Janeiro ou em missão de paz no Haiti. Então, sempre passava por aquela capacitação. Mas tinha uma instalação lá então, própria para isso? A simulação, que era inclusive simulação relacionada a negociação com reféns, Sim. terrorismo, né? Que estava muito... até pensando em Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, isso era uma preocupação da época. Lá em Paulínia tinha um espaço muito bom para isso. Tem até hoje, né? Um teatro municipal bem grande e tal, e a gente usava as instalações. E quem cedia o espaço era o secretário de Segurança. Ali eu conheci o secretário de Segurança. Secretário de Segurança que, mais à frente, veio a ser o meu líder, meu chefe, dentro de uma das empresas que eu trabalhei. Porque ele flutuou entre a área pública, quando ele era secretário de Segurança, depois ele virou diretor de outras empresas, uma delas que trabalhamos juntos. Então foram esses dois pontos que me levaram do militarismo para a segurança corporativa. Primeiro essa conversa com esse executivo que eu comentei do Royal Palm Plaza, e depois mais à frente, no meu último ano, quando eu conheci esse secretário de Segurança. Dei baixa, fiquei uns 6 meses me dedicando à minha empresa de tecnologia, e aí entra a parte que eu te falei bem rápido, que eu também me aventurei no empreendedorismo. Eu tenho uma startup de tecnologia que está até hoje ativa. No começo, éramos eu e mais 2 sócios do Rio de Janeiro. A finalidade, a Virtopia é o nome dela, a finalidade dela é desenvolver, através da realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, desenvolver simulações para os principais setores da sociedade, educação, saúde e segurança, por exemplo. Então, o cliente chegava e falava, olha, eu quero que você desenvolva uma simulação de uma aula sobre tal matéria. A gente ia lá, contratava os nossos freelancers, programadores, game designer, etc., fazia o pacote completo e entregava para a pessoa. A gente não vendia equipamento, a gente vendia a simulação. Então, a Virtopia começou dessa forma. Depois, mais à frente, eu passei a parte administrativa para minha esposa, que toca até hoje essa parte administrativa e financeira da empresa, junto com os meus 2 outros sócios. Mas você estava numa empresa... Foram 6 meses que eu saí em 2017, na metade de 2017 do Exército, e da metade de 2017 até o final do ano, eu fiquei só dedicado à Virtopia. Ah, perfeito. Por que eu deixei a sociedade e passei para minha esposa? Porque no início de 2018 eu recebi uma ligação desse então secretário de Segurança de Paulínia, que já não estava mais como secretário, já estava atuando numa empresa chamada Philip Morris, que é uma empresa de tabaco, inclusive uma das marcas mais fortes é o Marlboro. Eu nunca fumei, não fumo, não entendia, né, de cigarro, mas é uma empresa multinacional, gigantesca. E aí ele estava nessa empresa como diretor de segurança. E a parte de segurança, principalmente quando a gente fala de cigarro e transporte, é absurda, né? Não, eu não sabia que o cigarro era o 3º produto mais visado para roubo. Tem liquidez, praticamente como se fosse dinheiro. Exatamente. Então o pessoal rouba, consegue rapidamente transformar pulveriza muito rápido, né? E aí ele me ligou, falou, cara, você lembra de mim? Sou o Fábio e tal. Eu falei, lembro, você era secretário de segurança. Então, eu tô agora numa empresa e tô precisando de um coordenador. E eu lembrei de você, porque a gente já atuou junto em Paulínia e tal, não sei o quê. Você tem experiência militar, tô precisando de um cara com esse perfil. E aí vem um detalhe muito importante. E o pessoal gosta também disso. Que é importante falar aqui. Hoje está em falta, e eu já conversei com vários recrutadores, nesse tempo que eu atuo em empresas, eu já abri processos de seleção, já contratei mais de 8 pessoas para cargos de liderança. O que mais a gente tem trabalho de conseguir são pessoas com habilidades comportamentais. Não é técnica, né? Às vezes também acontece, mas geralmente você consegue bons currículos, boas capacitações técnicas,
né? A pessoa fez uma boa faculdade, uma boa pós-graduação, mas falta as soft skills. A gente vai falar mais à frente, mas é um tema importantíssimo. E está em falta no mercado, principalmente para funções de liderança. Quando você pega ali coordenador, gerente, diretor, gerente executivo. Cara, assim, a capacidade de interação pessoal, networking, liderança, adaptabilidade, resiliência e várias outras características, elas estão muito em falta no mercado. Headhunters, recrutadores estão tendo, assim, dificuldade de conseguir achar bons profissionais que consigam equilibrar essa balança entre a parte técnica e a parte comportamental. Eu diria que esse é um ponto, assim, que se a gente remeter às experiências que a gente é submetido dentro do Exército, eu diria que a gente tem uma vantagem, digamos assim. Com certeza. Os recrutadores, eles buscam isso, mas é muito difícil. Hoje, você já vê empresas direcionando para esse tipo de treinamento. Só que antigamente, não. Então, onde você conseguia um profissional que teria essas habilidades bem desenvolvidas? Era um ex-militar. Então, seja um soldado, um cabo, um sargento, um tenente, ele desenvolve isso na formação dele. Então, inevitavelmente, ele vai ter que ser, em algum momento, líder, ele vai ter que aprender ali os atributos da área afetiva para desenvolver. E quando ele vai para o mercado de trabalho, ele vê que ele consegue aplicar isso de uma forma muito tranquila, porque ele aprendeu ali na prática. Então, é muito melhor os recrutadores, eles buscam alguém que já foi militar, porque já tem isso de forma intrínseca ali, consegue aplicar bem e às vezes de uma forma natural. E aí eu acredito que pela segurança corporativa ter alguns pontos bem parecidos, né, com o militarismo, fica a aderência a esse tipo de profissional fica mais fácil. Mas a gente ainda tem um gap nisso, porque vários departamentos de pessoas, de RH, de empresas que não têm a ver com segurança propriamente dita, né? Empresa de qualquer outro tipo de setor que não seja de segurança, às vezes não sabe desses atributos da área afetiva, às vezes não conhece o militarismo. Precisa, mas não sabe que... Não sabe. Então eu acho que essa nossa iniciativa, assim como outras iniciativas que a gente vê aí no mercado, de conhecidos nossos, acho que servem também para isso, para mostrar para as empresas, não só de segurança, mas para as empresas como um todo, que existem vantagens de você contratar um ex-militar ou de repente, dependendo do nível... Já tem um profissional formado com aquelas habilidades. Exato, porque a parte, de novo eu digo, né, não que a parte técnica não seja importante, ela é tão importante quanto, mas a parte comportamental é mais difícil de você, do dia para a noite, mudar a pessoa. Ainda mais os treinamentos que a gente tem, você não vai ter no meio civil, é muito difícil você colocar ali a carga que a gente é colocado, o tipo de treinamento no ambiente civil. Então o militar ele desenvolve isso até por causa do treinamento e tudo que a gente passa para se formar. Então, uma das nossas missões aí é realmente levar essa consciência para empresas, como é importante você ter ali um militar, independente da parte técnica, ele tem essas habilidades comportamentais que ele pode aplicar e liderar equipes e outras coisas dentro de uma empresa, dentro do corporativo. Uma coisa que você já deve ter escutado, acho que todo mundo já ouviu isso, que 8 a cada 10 profissionais são demitidos, né, nas empresas, são por questões comportamentais. Bom, isso por si só já é uma prova de que esse é um gap na nossa sociedade. Então, os profissionais, os recrutadores, os headhunters, né, os profissionais de RH, terem essa consciência ampliada do que vem a ser um ex-militar, quais são os atributos que são desenvolvidos dentro do quartel que podem ser usados dentro das empresas, é de fundamental importância. Claro que, é sempre bom falar também, que existe o outro lado da moeda. O militar, quando ele sai, principalmente de carreira, né? Quando militar de carreira, ele se aposenta com 30 anos de serviço. Então, você imagina o cara que viveu 30 anos aquilo e aí jogam ele numa empresa. Necessita de uma adaptação. Ele tem, sim, algumas vantagens relacionadas a habilidades comportamentais, mas pode ter também alguns pontos que até podem ser interpretados como desvantagens, que é aquela questão da rigidez, né? Aquela questão que o militarismo traz, né? E tem um porquê disso. E que precisa de uma lapidação, uma adaptação para que isso não seja mal interpretado no ambiente corporativo. Então, são os dois lados da moeda. Tem as vantagens, que são excelentes vantagens, acho que é o ponto forte, principalmente relacionado a soft skills, mas tem também aquelas necessidades de adaptação e dar uma lapidada ali para o cara não chegar na empresa e botar todo mundo em forma. Porque o corporativo, a empresa, enfim, você tem que ter um jogo de cintura diferente do exército, que existe uma hierarquia mais rígida, as coisas funcionam de uma forma diferente, num tempo diferente. Então, quando você está numa empresa, você tem que entender o tempo da empresa. Existem outros padrões
que no Exército é diferente. Então, o militar que está nessa transição de carreira, ele tem que entender qual que é a realidade da empresa, qual que é a cultura da empresa, porque senão ele vai chegar achando que está no Exército e não vai dar certo. Então, independente de ele ter N habilidades comportamentais, ele vai pecar nesse ponto e aí tudo vai para água abaixo. E aí é que vem a importância né, de ter ali um direcionamento, Claro. de ter ali um suporte de quem já participou dos dois lados da moeda. Cara, isso é sensacional. Eu tenho certeza que com o tempo as empresas vão entender cada vez mais qual é a vantagem de ter. Hoje, no setor que eu atuo, né, que é o de segurança corporativa, se você pega as grandes empresas, as maiores empresas, e eu estou falando de multinacionais, tá? Para não falar todas, acho que a grande maioria, as posições de liderança estratégica, seja um gerente executivo ou uma diretoria de segurança, são ex-militares. Então, ali, naquele nicho de segurança, já entenderam que faz sentido. O que eu acho que é o próximo passo e aonde também a nossa comunidade vai conseguir ajudar, né, é expandir isso para todas as demais empresas. Porque são soft skills são soft skills que fazem a diferença dentro das empresas, né? O cara tem uma boa capacidade de negociação, que é o que o Exército ensina, a saber agir sob pressão, né? E, cara, a gente não dá tanto valor a isso quando a gente é aluno, porque a gente não entende a dimensão e quanto isso é valioso. Então, depois que a gente vai para o meio corporativo, até mesmo para o empreendedorismo, a gente começa a ver o quanto que a gente aprendeu, o quanto que a gente se desenvolveu na época da caserna, do treinamento e até mesmo depois na tropa, tratando com soldado, com subordinado. A gente consegue ver o quanto foi valioso e quanto custaria isso se a gente fosse fazer cursos no meio civil para aprender as soft skills e aprender as habilidades que a gente desenvolve no Exército. Então, acho que um ponto também é a gente conseguir mostrar e valorizar para quem está na tropa ou quem está ali num curso de formação, aproveitar ao máximo. Sim. Porque o custo disso e o valor disso para a sociedade, para as empresas é muito grande. Então, é criar realmente esse nível de consciência também para essa parte. Cara, você falou que você estava na empresa de tabaco, depois você foi para uma outra empresa, como que foi essa sua transição depois? Como que você mudou? Como que foi isso? Bom, então em 2018 comecei a atuar como coordenador de segurança na Philip Morris, que é essa empresa de tabaco. Aí lá eu conheci tudo sobre cigarro, mesmo nunca tendo sido fumante na vida. Aliás, sempre fui muito contra o cigarro, né? Minha mãe teve bastante, quando era viva ainda, teve bastante complicação, muito por conta também do cigarro, que ela fumava muito. Então sempre tive um preconceito em relação ao produto. Mas a empresa, e aí vem a questão do propósito, né? Caramba, eu cheguei a me perguntar muito isso nessa época. Eu falei, caramba, eu tô numa empresa de cigarro. Será que esse é meu propósito? Mas aí, eu acho que eu soube direcionar o propósito no seguinte sentido. Eu não estava vendendo cigarro. Eu estava garantindo a segurança de um produto que gera muitos empregos. Eu fui viajar para Santa Cruz do Sul, que era a fábrica da Philip Morris, e lá eu entendi como que o cigarro é fabricado, como que é a plantação, quantas famílias dependem daquilo. É gigantesca a empresa, Cara, é muito grande, você não tem noção. Por mais que o cigarro, né, de um tempo para cá, ele vem diminuindo o consumo, mesmo assim ele é altamente lucrativo. Então, para quem produz, para quem planta e para a empresa propriamente que lida com esse tipo de produto, emprega muita gente, movimenta muita economia. Então, eu comecei a olhar por esse lado. E aí, dentro, né, da empresa, como profissional de segurança, o meu foco era o combate ao roubo de carga, que era um número estratosférico. Só para você ter uma ideia, não vou me aprofundar, mas só para você ter uma ideia, quando a gente assumiu a operação, eram 10 roubos por dia na operação. 10 roubos por dia e roubos que não tinham nenhum tipo de seguro. Então, o que era perdido mesmo, não tinha recuperação. Volumes altos, né? Valores altos. Os carros que saíam aqui, inclusive Barueri, era a principal sede da empresa, onde tinha ali um centro de distribuição que era um dos maiores do Brasil. Tinham vários, mas o de Barueri era um dos maiores. Saíam mais de 100 carros por dia, cada carro com um valor ali de carga de mais ou menos de 200 a 250 mil. E você tinha uma média de 10 roubos por dia, tá? Só fazer as contas, por dia, tá? Só fazer as contas, quanto que isso dá no final do mês, quanto isso dá no final do... E não tinha ali um seguro, então a gente já começou a atuar nessa proteção, fazendo serviço de inteligência em loco, né, no local, interagindo com os órgãos de segurança pública, e aquela experiência que eu citei do Exército me ajudou muito com isso, porque querendo ou não, o militar, ele sabe como conversar com um policial militar, ele sabe numa delegacia como se portar, qual que é o caminho. A gente tem esse maceteiro, né? De sair do quartel já. Acho que até pela postura do militar, esses outros militares da força pública já conseguem identificar e tende a facilitar um pouco mais as coisas. Então, essa interação com os órgãos de segurança, essa capacidade de análise de risco, essa parte de inteligência, investigações, e a gente conseguiu transformar a empresa. Foi ali que eu apareci para o mercado.
porque a gente conseguiu um resultado muito bom. A gente saiu de 10 roubos por dia para 2 roubos no mês. Sendo que muitas vezes esses roubos que eram consolidados acabavam evoluindo para uma prisão. Porque a gente conseguia compartilhar as informações que poderiam ser compartilhadas com a polícia ia lá e conseguia pegar os caras. Então, ou seja, a gente transformou o departamento. E aí lá eu fiz meu início de carreira, comecei a ganhar nome no mercado. Sempre foi um cara de muito networking. Todo quanto é evento eu participava. Tem até hoje, né, as principais feiras de segurança corporativa, eu sempre estou nelas, sempre estou trocando cartão com o pessoal. Antes era cartão, né? Depois da pandemia eu parei de usar cartão, mas sempre estou trocando contato com as pessoas. E aí surgiu uma outra oportunidade, né? Fiquei 2 anos e meio a 3 anos na Philip Morris. Surgiu a oportunidade para ir para uma outra empresa, que é considerada até hoje a maior empresa de segurança do mundo, é uma americana, chamada G4S. E me contrataram, já eu era coordenador na Philip Morris, me contrataram como gerente de contratos nessa empresa. Lá eu fiquei por mais 1 ano e meio, até que eu recebi uma outra proposta, né? Acho que muito também por conta dessa minha exposição ao mercado. Eu era chamado para dar palestra, eu sempre aceitei, eu sempre gostei disso. Então eu dava palestra em eventos, em feiras, treinamentos. O mercado me conhecia. E isso é uma coisa que o Exército faz, principalmente quem se forma como oficial, ele te obriga e te coloca em circunstâncias ali que você tem que desenrolar. Então, você chega na tropa ali, você vai dar a palestra, você vai dar a instrução, independente da quantidade de que se vai ser autoridade ou não. Então, muitas vezes você está com 19 anos ali, como aspirante, tenente, você já tem ali que desenrolar para 100 pessoas, 200, 300. Então, você tem que aprender a falar, e isso no meio corporativo e nessas palestras é fundamental, né? É diferente a postura, é diferente a forma de falar. Então isso é uma coisa que o Exército também treina bastante, principalmente nos níveis ali de liderança. Eu te falo sem sombra de dúvidas que esse foi o meu maior divisor de águas, porque com 24 anos, acredito que sim, que eu fui promovido a primeiro tenente, acho que é mais ou menos com essa idade, se eu não estiver enganado, eu fui para o Siglo, dentro lá do 28, que era um local que só fazia isso que você acabou de falar. Nós recebíamos estagiários do Brasil inteiro, passavam por uma capacitação teórica e prática. E a parte teórica, eu era um dos instrutores, então eu dava aula... vou falar aula, que é um termo civil, né? Fica mais fácil das pessoas entenderem. Eu dava aula para coronéis, que naquele momento eram alunos do curso. Então, pode ser coronel, major, capitão, mas naquele momento são alunos, né? Estagiários. Então, eu dava muita aula para eles, né? Sobre vários pontos aí estratégicos dentro do quartel. Então, isso me fez desenvolver essa capacidade de me expor, de falar no palco. Então, eu nunca tive esse problema. E eu tenho certeza que o Exército me ajudou muito nisso. Na época que fazia faculdade, as apresentações de TCC, etc., deve ter acontecido contigo também. Claro. A gente sempre era os escalados a falar, né? Porque as pessoas tinham receio. Ah, não, vai ele, que ele é do Exército, ele sabe falar. E no meu, assim, é um pouco diferente. Eu servi no QG, no quartel-general e na companhia de comando. E lá recebe muita autoridade. Então, ia ministro, ia várias autoridades de várias áreas. E a gente, como oficial, tinha que dar instrução, tinha que dar palestra, tinha que receber. E uma das faculdades que eu fiz foi administração na PUC Campinas. E lá é interessante, não sei como é hoje, mas na época, eles tinham um método que basicamente a gente não tinha aula. Então, a gente recebia um problema, a gente tinha que desenrolar aquele problema ali em tópicos, em um relatório parcial. Aí no outro dia a gente ia para a biblioteca, estudava, então a gente buscava o conhecimento, ia atrás ali de referências e a teoria para embasar ali a resolução daquele problema que tinha sido colocado no trabalho. E no outro dia a gente fazia uma apresentação para toda a sala de como a gente ia resolver aquele problema da empresa. E por fim tinha um debate entre os grupos das soluções que foram propostas. E aí o professor fazia uma síntese rápida ali de 20 minutinhos e partia para o próximo problema. Então isso me deu bastante experiência. Eu já tinha conseguido desenvolver bastante no Exército a questão da liderança e pelas exposições que eu tive. Mas na faculdade de administração também, eles focavam bastante nisso. Então você tinha um redator, você tinha um líder, você tinha um cara... Era dividido em funções. Porque quando você vai para uma empresa, tem essa divisão. Exato. Então foi muito legal. Não sabia que era esse modelo, né? Chamam de PBL, usado também muito em medicina. Então era muito na prática. Então praticamente eu não tive aula. Eu tinha esses problemas e eu tinha que criar soluções, resolver, buscar conhecimento. Então isso também me ajudou bastante, além do Exército, desenvolver. E eu falei isso para chegar no seguinte ponto. Você falou da diferença das apresentações e tudo mais. Eu lembro que no primeiro ano a diferença entre as minhas apresentações, como eu falava para os outros alunos, era muito grande. Assim, eles não conseguiam
se expressar direito, eles ficavam nervosos, eles não conseguiam ali realmente apresentar. Isso refletia nas notas. Aí depois, segundo, terceiro ano, todo mundo vai se nivelando ali, porque aprende realmente como se portar e as técnicas. Só que eu já ter essa bagagem do exército na faculdade e nas outras áreas da minha vida, me deram muita vantagem. Então, o pessoal não sabia no começo que eu era militar, mas depois começa a entender e isso foi uma coisa que eu consegui ver muito como vantagem de primeira, assim. A questão das apresentações, de falar, de ter a liderança ali entre os outros, conseguir direcionar, ter mais calma. Então isso foi um ponto que você falou que realmente me fez lembrar isso aí quando eu fiz administração. E é uma vantagem competitiva mesmo, né? Claro Sim. que na faculdade ainda não é uma competição como depois no ambiente corporativo, mas é uma vantagem. Sim. E não é à toa que sempre, com você com certeza acontecia isso, era sempre escalado para apresentar, era sempre o líder dos grupos. É muito legal, cara, muito legal. E na empresa a mesma coisa. Você chega numa empresa como eu cheguei na Philip Morris sem saber nada de cigarro, sem nunca ter tido uma experiência corporativa, mas eu percebi que em pouco tempo, acho que em 3, no máximo 4 meses, eu estava completamente adaptado. E quando o assunto é liderança, gestão de pessoas, que é o que a gente faz com o pelotão quando estamos na caserna, parecia que eu já tinha anos de experiência ali, né? E é interessante que você não tinha experiência no mercado de segurança, mas o respeito e a forma que as pessoas te olhavam ali por ter sido militar e pela postura é completamente diferente. Exato, a gente tem toda aquela parte de comprometimento, cumprimento de horário, apresentação, que querendo ou não faz, porque o corpo fala, né? Faz diferença, tudo isso está interligado, né? A parte de liderança mesmo, né? Gestão de pessoas, humanizado e tal, enfim. Então foi algo assim que realmente a adaptabilidade é uma das skills que eu vejo que o militar tem muito em evidência, porque bastaram ali alguns meses para eu estar totalmente adaptado à empresa. E aí, dali, como só para terminar o raciocínio, então fui para essa empresa americana, que é a G4S, fiquei 1 ano e meio, e aí veio outra proposta, que foi a minha última, inclusive, onde eu fiquei mais tempo, que era uma empresa de saúde, a United Health Group, também uma americana, que hoje é vista como a maior empresa de saúde do mundo. Né? Então, para mim foi um grande privilégio e o desafio foi ainda maior porque eu estava na maior empresa de saúde do mundo durante a pandemia. E aí você une, né, os dois únicos setores que não pararam na pandemia, segurança e saúde. Então eu era um gestor de segurança na maior empresa de saúde durante a pandemia, ou seja, não teve home office para mim. Mas, cara, foi onde eu mais aprendi. Porque, de novo, você falou isso no começo e você vai falar também quando você aprofundar aí nas suas experiências empreendedoras, é na crise que a gente aprende. Então, ali, durante a pandemia, os hospitais cheios, todas aquelas dificuldades com leito lotado, as vacinas, uma coisa que quase ninguém sabe, as vacinas, quando começaram a sair as primeiras doses das vacinas, tinha um acordo entre os municípios que as forças de segurança pública, polícia, etc., que iam fazer a escolta das vacinas até os hospitais. Pois bem, isso aconteceu em algumas cidades como Santos, por exemplo. Mas Rio de Janeiro, não. São Paulo, em alguns municípios, isso não aconteceu. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que pegar a nossa equipe para poder fazer a segurança das vacinas, principalmente as primeiras doses, porque estava tendo roubo de vacina, cara. Ah, com certeza, tinha um Você valor de imagina? mercado, né? Vacina naquela época, ainda mais Sim. as primeiras doses, estavam sendo tratadas como ouro, né? Então, chegaram a ter alguns desvios, chegaram a ter algumas tentativas, mas na nossa operação, graças a Deus, foi 0. Mas a gente teve que se movimentar. Foi montado um gabinete de crise, porque isso não era uma coisa prevista, né? Então, não tinha planejamento para isso. Então, na hora que começou a acontecer, e o pessoal, não, a gente está indo lá buscar, às vezes uma enfermeira grávida, aconteceu isso no Rio, uma enfermeira grávida estava indo no ninho dela para buscar vacina. Eu falei, você vai perder o neném, pô, ainda mais no Rio, né? Sim. Nada contra, mas o Rio de Janeiro tem suas peculiaridades, né? Minha maior operação era no Rio de Janeiro, eu ia para lá todo mês. Então, a gente começou montamos ali um gabinete de crise. Cara, a experiência militar nessa hora, para mim, foi fundamental. Porque quando acontece uma coisa dessa, você tem que ter um raciocínio rápido, uma tomada de decisão ali, naquele momento, né? Muitos travam. E você participou da Operação do Rio também, não participou? Participei da pacificação na Maré, na Penha e no Alemão. Acabei nem falando dessa parte, mas sim, bem lembrado. Porque aí é uma experiência real e sim, você está ali num ambiente de combate extremamente periculoso e que tá no Rio de Janeiro, que não é fácil, né? Então era a operação de pacificação, mas é um ambiente complicado ali, a tensão máxima e ali a gente, com o tempo, né? E a gente experimentou várias experiências boas e não tão boas. Sim. Uma delas, vou trazer aqui, né?
Nós perdemos um cabo lá, Sim. que era o Mikami, que foi promovido. Ele era do 28? Ele foi meu aluno do CFC. CFC, para quem não sabe, é o curso de formação de cabos, né? Então eu fui instrutor de CFC do Mikami, o Mikami foi meu aluno, ele se formou no curso, e aí ele não estava no meu pelotão nessa missão, e veio a notícia, né? Eu estava em Arejamento, se não me engano. Não, eu estava já no Siglo, já estava como instrutor do Siglo, e aí veio a notícia de que o Mikami tinha falecido em combate. Então lá era troca de tiro todo santo dia, e ele foi alvejado com um tiro na cabeça. Você lembra disso? Ele foi promovido pós-mortem a sargento. Sim. Então o Mikami era meu aluno. Então, cara, realmente era uma zona de risco, né? De vida. E aí ali você aprende a raciocinar sob pressão. E quando aconteceu, quando veio a pandemia e começou essa questão da vacina, eu percebi uma coisa, né? A maioria das pessoas ficam naquele sentimento de agora. O que eu faço? E olha para um lado, e olha para o outro, e vai para lá, e vai para cá. Sabe? E nós, militares, pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que somos melhores, não é isso. Mas por ter passado por essa preparação... Sim, é o repertório, né? Então eu tive ali uma calma, digamos assim, mesmo sob pressão. Já está familiarizado com uma situação de estresse. E aí a gente, aos poucos, né, a gente montou um gabinete de crise e naquele momento mesmo já começamos a operação logística. Ó, você vai para lá, você faz ali, e foi tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus. Então foi uma das maiores experiências que eu tive, porque, Rocha, tem uma coisa muito interessante que eu volto a falar do propósito. Quando eu estava na empresa de cigarro, não gostava de cigarro, mas o meu propósito era ajudar as forças públicas e, consequentemente, também as pessoas, porque quando a gente fornecia as informações necessárias para a polícia e também do nosso lado, a gente colocava rastreador na carga, fazia gerenciamento de inteligência, investigação, tudo que você possa imaginar. Eu não vou abrir tudo aqui, até por uma questão de respeito, mas quando a gente fazia isso e passava para a polícia mastigada e a polícia conseguia ir lá e prender uma quadrilha organizada, por exemplo, cara, isso para mim era um propósito. Pô, tô ajudando de alguma forma, tô ajudando a tirar o bandido da rua. Eu olhava por esse lado. E na empresa de saúde, quando a gente, principalmente nesse momento das vacinas, olha que forte isso. Para mim foi o mais forte de todos. A vacina, você vai se lembrar lá para meado de março de 2021, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, quando as pessoas estavam na pior parte da doença, que teve aquele pico de que muitas pessoas estavam até sendo entubadas, lembra disso? Começou a faltar nos hospitais o sedativo, que era essencial para essa etapa mais grave da doença. Começou a faltar, poucos fornecedores tinham, e os poucos que tinham levantaram o preço, ficou algo caro. Ficou atrativo para o roubo. Começou a ter roubo de sedativo. E se o sedativo não chegasse para o paciente, que já estava num estado grave da doença, ele ia morrer. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O nosso serviço de segurança naquele momento, para esse episódio, se a gente não conseguisse proteger o medicamento, ele não ia chegar para o paciente e o paciente ia morrer. Então não é exagero dizer que se roubassem, se a gente não conseguisse fazer o nosso trabalho bem feito, era uma vida a menos. Cara, isso é um propósito violento. Sim. Então foi ali minha maior experiência. Então, para resumir, concluí minha carreira nessa empresa de saúde, que eu estava até há poucos meses atrás, quando veio o mesmo estralo que provavelmente veio para você na época do quartel, onde eu sempre tive um sonho engavetado de partir para a área de treinamento de pessoas. E aí eu acordei para o meu real propósito. Eu comecei a fazer passou uma retrospectiva na minha cabeça e eu pensei, desde a época do quartel até a minha transição para o meio corporativo e todas as empresas que eu atuei, sempre o meu propósito foi capacitar pessoas. No quartel, capacitávamos os soldados do nosso pelotão, né? Quando eu fui para Philip Morris, capacitava as pessoas que estavam no meu time de segurança e por essa capacitação ter sido bem feita, conseguimos trazer resultados para a empresa e conseguir me promover mediante esses resultados. E nas outras empresas isso se repetia. Então eu parei e pensei, calma aí, o meu propósito é esse. Eu fico feliz quando eu estou capacitando pessoas, eu fico feliz quando eu estou compartilhando conhecimento, quando eu vou numa palestra, quando eu vou em algum lugar para falar sobre algum tema que eu vejo que está agregando na vida das pessoas, isso me traz uma sensação de que eu estou sendo útil. Esse é meu propósito. Então, há mais ou menos 3 meses, eu tomei essa decisão difícil que você tomou lá atrás também, de largar uma posição executiva. Eu era gerente sênior da maior empresa de saúde do mundo, teve uma reestruturação na empresa e tal, eu acabei saindo e ao invés de ir para o mercado, até cheguei a estudar algumas propostas, recebi alguns
algumas propostas até interessantes de grandes empresas, mas eu falei, não, agora é o momento de me dedicar a uma coisa que eu sempre quis. E aí eu fundei aí as minhas mentorias de treinamento pessoal e profissional que eu falei no início aqui do nosso bate-papo. Estou nisso até hoje. E mais do que isso agora, nesse projeto junto contigo, que também vai ser um divisor de águas. Encontramos e dali saiu um projeto aí que vai mudar muito o cenário, vai mudar a vida de muitas pessoas, fazendo o que a gente gosta, que é capacitar e outras soluções que a gente vai trazer aí. E só para encerrar, né, cara, assim, não há hoje, na minha visão, né, falando um pouco do militarismo, não há hoje nenhuma escola, nenhuma faculdade, nenhuma instituição educacional, digamos assim, que ensina o que a gente aprende dentro do ambiente militar. E se a pessoa souber usar isso, né, de uma forma, adaptar isso de uma forma para usar no meio corporativo ou no empreendedorismo, que foi o teu caso principalmente, ela vai se dar muito bem na vida. Eu tenho certeza disso, porque são habilidades que hoje estão em falta na sociedade. Basta uma adaptação, uma pequena... É lapidar um ponto ou outro, porque o resto a pessoa já aprende. E para aqueles que não tiveram essa oportunidade, estar junto de quem teve essa experiência e está disposto a compartilhar é muito bom, é muito positivo. O ambiente transforma, né? Então, é network, tudo que isso. Você falou também da questão de curso hoje, e realmente você não vai ter nada, nenhum curso que consiga promover isso, porque, imagina, a carga que a gente tem lá de treinamento, não só a parte teórica, mas também a parte prática. Então, você não vai conseguir aplicar isso num curso, você não vai ter ali à disposição os recursos que o Exército tem para proporcionar os treinamentos. Então, realmente, não vai ter. Então, quando você pega um militar que passou por essa experiência, é realmente você lapidar e trazer ele para um time, para alguma função estratégica, considerando as soft skills que os militares ali, de maneira geral, têm bem desenvolvido. Excelente. O que eu queria saber de você, você falou, você saiu ali da empresa de tabaco, depois você foi para a parte de saúde. Uhum. E você ficou quanto tempo nisso aí tudo? Desde a época que você saiu do Exército até esse período que você teve no corporativo? 7 anos. 7 anos. E olha que engraçado, né? Em 2 anos e meio, eu já saí de um cargo que era mais operacional do que estratégico, que era de coordenador, né? E já atingi um cargo mais tático ali, que era o gerente, né? Um gerente júnior, digamos assim, que foi quando eu fui para o meu segundo desafio, que foi aquela empresa americana que eu comentei. E não tanto pela sua parte técnica de conhecimento, nem de experiência, não, mas pela parte... Exato, porque se você pegar só a experiência tempo, em empresa, foi pouco tempo. Exato. Só que eu me destaquei muito rápido ali. E quero deixar claro, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Não é eu que me destaquei. Na verdade, eu capacitei as pessoas que estavam comigo, então nosso time fez uma entrega muito boa. Eu acho que essa é o X da questão. E aí, cara, você vê assim, ó, você pega esse período de 7 anos, que é quase o período do quartel, né? O máximo é 8, 7, quase o mesmo período do quartel, foi quase o mesmo período que eu fiquei no corporativo. Eu consegui chegar numa função, terminei agora numa função de executivo sênior, né? Então, eu fui promovido a gerente, depois... Em pouco tempo, né? Em pouco tempo, aí eu fui para essa empresa de saúde, nessa empresa de saúde eu entrei como gerente também, mas depois de 2 anos, se eu não estiver enganado nas contas, fui promovido a gerente sênior, que é uma posição antes da diretoria. Né? O gerente sênior nos Estados Unidos é o Associate Director, né? que é o braço direito do diretor. Uhum. Então, é uma função já de executivo sênior. Isso num período de 7 anos. Saí de um nível operacional tático para um nível estratégico. Poxa, você acha que o Exército não teve colaboração nisso? Lógico que teve. Se fossem só minhas capacitações técnicas, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. E o Exército, aquilo que eu falei no começo, ele te coloca em situações que você tem que desenrolar. Então você vai lidar ali com autoridade constantemente, né? Tanto no próprio Exército quanto de outras áreas. Então você tem que desenrolar porque você é oficial, você é o líder ali. Então isso faz com que a gente consiga se colocar em situações que ou a gente aprende ou a gente aprende, não tem muito caminho. Então isso é excelente. E quando você falou da parte que muitos não se preparam, uma das coisas, até quando a gente era aluno, eu já pensava em ir para um batalhão não operacional, apesar de vibrar, de gostar. Eu sabia que aquilo ia acabar em 8 anos. Então eu já escolhi ir para um batalhão que eu pudesse aprender e que eu pudesse fazer faculdade. Então eu consegui ir para um batalhão mais gerencial e um batalhão administrativo, então eu consegui aprender bastante, principalmente de administração pública,
porque trabalhava com empenho, com licitação, a parte de fiscalização e outras coisas, além de conseguir ter tempo para cursar administração. Depois fiz nutrição, mas eu tive tempo ali para estudar, que no seu caso foi mais complexo ainda porque você estava no batalhão operacional. Então eu realmente via o exército como um trampolim. Então eu falei, eu vou escolher um batalhão que não seja operacional, porque apesar de eu gostar, enfim, posso ser o melhor tenente do mundo, vai dar 8 anos, eu vou ser desligado, não tem como. Então, essa consciência, apesar de saber que ia terminar, eu ainda tinha aquele negócio comigo de, nossa, eu gosto tanto e tal. Ainda o que eu via, todo o pessoal queria, mas eu pensei bastante, sim, até a gente estava bem classificado, pô, vou, não vou, e acabei tomando uma decisão boa, porque eu consegui me preparar e usei realmente o exército, saí até antes como um trampolim. Foi a melhor decisão que você tomou, sem sombra de dúvidas. E agora eu fiquei curioso, falei da minha história, agora eu quero ouvir muito você. Eu acompanhei até um determinado momento, você citou, inclusive, quando nós nos encontramos, você mostrou na época o teu logo da empresa, você estava aí quase fazendo essa transição, né? Acho que poucos meses depois dessa nossa conversa, você de fato fez essa transição, você saiu um pouco antes do teu tempo limite do quartel para empreender. Como que foi isso, Rocha? Como é que, se essa ideia já vinha contigo há muito tempo, se foi ali que você tomou essa decisão, o que te motivou? Fala um pouco pra gente. Eu sempre quis empreender, sempre achei algo que era a minha cara, de conseguir criar coisas novas, criar projetos, criar produtos. Eu sempre gostei de marca, gostei de branding, então já era uma coisa que eu estudava e que eu gostava bastante. Não sabia com o que eu ia empreender, mas sabia que no futuro eu ia ser empreendedor, ia ser empresário, era um dos meus sonhos, mesmo quando eu era bem mais jovem. E não tenho na família empresários, inclusive meu pai é militar, então a minha formação em casa e tudo mais foi mais direcionada para a estabilidade mesmo. Inclusive, eles não queriam que eu seguisse essa parte, porque é uma loucura, você não tem estabilidade nenhuma, você realmente tem que se desdobrar, o esforço ele é muito grande, e na maioria das vezes que a gente tem dados aí, a empresa quebra, não funciona, o cara não dá certo, mesmo tendo esforço. Então são várias variáveis. Então eu não sabia com o que eu ia empreender, mas sabia que eu queria empreender bastante. E aí, em 2010, eu já estava no exército, sempre liguei bastante para nutrição, sempre gostei de me alimentar bem. Eu conseguia ter a visão na época que se alimentar bem refletia em performance, refletia em saúde, refletia em pontos positivos na sua vida. Então você dormia melhor, você tinha mais aptidão para treinar, você pensava melhor, você ficava mais inteligente. Então eu sempre vinculei nutrição com performance, que hoje se fala muito, mas na época, 10, 15 anos atrás... Era zero, né? Nutricionista era um cara que era o cozinheiro. Exato. Nutrição era você fazer receita, então não tinha essa visão. Inclusive, quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer nutrição, ele falou, não, você tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro, você tem que fazer engenharia, medicina... Era comum, né, nossos pais falarem isso. E você falando agora isso, cara, é muito, assim, faz muito sentido. Acabei de me formar em neurociência, como eu te falei, e cara, uma coisa que eu li, né, nos livros, nas aulas, e é fato. Nós somos aquilo que nós consumimos. Mas isso vale não só para alimentação, vale para tudo. Então você é aquilo que você come, você é aquilo que você absorve de conhecimento, você é aquilo que você absorve do ambiente, seja em relação às pessoas que você convive, aquela questão que a gente sempre escuta, você é a média das 5 pessoas que você convive, isso aí é real. Né? Então você vê que tudo que a gente consome, seja alimento, seja experiência, seja ambiente, seja redes sociais, né? Porque hoje o algoritmo também entrega pra gente aquilo que a gente mais procura, então não deixa de ser uma forma de consumir também conteúdo através das redes sociais, isso molda quem nós somos. E aí você falou de alta performance, falou de, pô, a pessoa que se alimenta bem, ela consegue automaticamente ter uma vida mais saudável, ela consegue raciocinar melhor, ela consegue ter um desempenho melhor, seja na atividade pessoal ou profissional. Olha como as coisas se interligam, né? E nessa época que você comentou, pouco se falava disso. Né? Ou se falava, falava sem embasamento. Né? E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor nesse sentido, porque a informação está aí. Aproveita quem quiser, não é verdade? Mas muito legal. E como é que foi depois disso? E aí, o que eu sempre tive essa visão que nutrição ela estava relacionada à performance e eu sempre gostei de me alimentar bem. E estava no exército já, então eu ficava de manhã, eu era oficial de treinamento físico também, então eu dava o treinamento físico pro pessoal lá, pros militares de maneira geral. E de tarde eu cumpria o expediente, aí 4h30, 5 horas eu ia para
fazia um treino de musculação, eu fazia, na hora do TFM, eu fazia um treinamento também, porque eu era atleta de pentatlo, então eu tinha um treinamento, dava o treinamento, de tarde eu ia para musculação, para alguma atividade física, e de noite eu ia para a faculdade. Então, voltava da faculdade, era 11 horas, então o meu dia inteiro ele era consumido, de eu ter que ficar correndo para um lado para o outro. E aí eu comecei a fazer as minhas refeições e congelar. Então eu ficava durante o meu domingo inteiro cozinhando e congelando para que durante a semana eu conseguisse comer algo saudável. Inclusive a gente tinha o refeitório lá que era muito bom, mas eu levava minhas refeições já padronizadas, com a quantidade que eu queria. Eu estudava sozinho, então na época você não tinha muito acesso a atletas, a nutricionistas de referência. Como tem hoje, né? Hoje é muito mais fácil. Então, eu ficava nos fóruns, eu ficava lendo livro, eu pegava livro de fora, baixava para estudar. E aí sempre me preocupei com isso. Aí chegou um momento que eu falei, pô, tô perdendo meu domingo inteiro cozinhando, tô perdendo os únicos momentos quando eu não tava de serviço para cozinhar. Eu falei, deve ter alguma empresa que faça isso. Comecei a pesquisar, isso a gente tá falando de 2010, 2011, não tinha. Aí comecei. Eu falei, vou começar em casa, comecei a produzir as refeições, e aí começou. Aí foi aí que surgiu a ideia, uma necessidade minha, e muitos casos de empreendedorismo começam dessa forma, uma necessidade, uma dor, e aí eu comecei a empreender com alimentação. E aí fui seguindo, e em 2000 e meu modelo, na verdade, ele era só congelado, né? Porque a operação é muito mais fácil, mas assim, eu não tinha noção de nada. Então hoje você tem YouTube, você tem acesso a empresários bem-sucedidos, mas na época não tinha, nem o YouTube era muito fraco. Então era na tentativa e erro. Então eu fiz o que eu achei que era certo, então tive inúmeros erros. Então uma das vezes até que eu quebrei, que é interessante, que eu quebrei porque eu cresci muito rápido, cresci demais. Então Não conseguiu. não consegui, não tinha capital de giro, comecei a empresa também sem dinheiro, e então eu tive uma estimativa lá, vou vender 2.000 refeições. Fui lá e vendeu 4.000. Aí beleza, a primeira vez você consegue, você dá um jeito, Nossa, você esse corre é atrás, vende. Só que depois continua nessa demanda alta, você não tem capital de giro, você não consegue. Então eu quebrei uma das vezes por crescer muito rápido, crescer sem estrutura. Então hoje eu tomo bastante cuidado com esse crescimento sustentável, porque não adianta. Não adianta você crescer se você não consegue se manter, e capital de giro também, principalmente para um empresário que começa, é uma grande dificuldade. Mas aí comecei e era só congelado na época. E aí em 2016, 2017 o iFood estava começando a expandir no Brasil, começar um modelo, ele era bem simples ainda. E aí eles entraram em contato comigo, assim, estão indicando a tua empresa, você não tem interesse de estar no iFood? Eu falei, eu tenho. Aí expliquei como era o meu modelo, só que aí eles falaram assim, pô, não dá porque não pode comida congelada. Na época não podia comida congelada. Hoje pode, hoje tem Não N sabia coisas. disso. Falei, pô, legal, só que aquilo ficou na minha cabeça. Falei, pô, operação quente, é muito trabalho e tal. Mas aí eu comecei a olhar e pensar. Falei, pô, tem pizzarias que não tem salão. Tem pizzaria que é só delivery. Por que eu não faço um modelinho pequenininho só de refeição saudável, só que quente? Então em 2017 surge uma das primeiras dark kitchens no Brasil, que fui eu que montei, que nem existia esse termo ainda. Então o que é uma dark kitchen? É basicamente uma operação pequenininha, que não tem salão, então não tem abertura ali para o público sentar, consumir, que é focada só em delivery. E aí eu estruturei dessa forma, uma operação pequena. Inclusive, quando eu fui alugar o espaço, era praticamente uma garagem ali de 10, 12 metros quadrados, bem pequeno. Aí o rapaz me perguntou, o que vai ser isso aqui? Eu falei, não, vai ser uma cozinha e tal. Ele falou, não, isso aqui não dá. Enfim, eu montei uma operação bem pequenininha, bem enxuta. Isso em 2017. E aí começou a bombar, porque meu custo era muito baixo. Eu deixei cada vez mais o sistema ali funcional. Então era tudo muito organizado, tinha os processos bem delimitados, tinha tudo um fluxo, então funcionava muito bem. E aí veio 2017, 18, 19, veio a pandemia. E aí tudo fechou. Quando tudo fechou, eu já era especialista em delivery. Por 3, 4 anos, porque eu já olhei só pro delivery, estava focado só no delivery. E quando tudo fechou, quando as pessoas começaram a se adaptar pro delivery, eu já era o cara do delivery. Então eu já vendia muito, eu já performava muito. E aí eu comecei a dar consultoria para as empresas que queriam se transformar em delivery. Então restaurantes básicos que queriam se transformar em delivery.
E também comecei a operar os meus deliveries de comida saudável, abri outras, modelei para ser uma franquia e comecei a abrir, estava com 8 unidades. E aí foi uma outra sacada que eu tive, foi que eu pensei, pô, se eu estou conseguindo performar no mercado saudável, que é algo mais nichado, se eu começar a trabalhar com produtos mais simples, mais convencionais, bolo no pote, açaí, hambúrguer, eu vou conseguir atingir uma fatia muito maior de mercado de pessoas que buscam, porque o mercado saudável é mais nichado, são uma menor quantidade de pessoas que buscam. E aí o que eu comecei a montar? Eu comecei a montar dark kitchens um pouco maiores, mas multimarcas. Então saía um pedido lá, o operador, ele via lá, bolo no pote, aí ele ia lá, pegava, punha no pacotinho, mandava pro entregador. Então eram espaços multimarcas, com marcas virtuais, que a gente operava ali. Então baixava o custo, diluía o custo fixo da operação e a gente conseguia ter várias marcas operando no mesmo local. E aí eu comecei a abrir várias dessas nesse modelo também, até que em 2022 eu vendi uma das minhas empresas e fui para esse grupo de marcas, e aí hoje eu também sou executivo nesse grupo. Mas essa minha parte do empreendedorismo foi isso. Eu tive outras coisas que eu também trabalhei, então já mexi com muita coisa, mas eu sempre volto, eu sempre fico no meu core ali, que é a alimentação, e hoje também sou mentor e dou consultoria para a parte de alimentação, não só para delivery hoje, mas de maneira geral, que foi que eu acumulei de experiência nesse tempo todo, e sempre pensando nessa operação mais enxuta, uma operação menor, uma operação super eficiente, gastando pouco, porque eu percebi que as empresas quebravam porque o custo fixo sempre era muito alto e elas não conseguiam se pagar. Então comecei a desenvolver um método ali descomplicado, com poucos processos bem simples e processos que funcionam, e hoje eu aplico isso em todos os negócios. Daí nasceu o termo John Descomplica. Exatamente, que é o que a gente passa agora a ensinar as pessoas e os negócios a realmente conseguir descomplicar os processos e conseguir escalar com coisas simples, sem nada muito mirabolante. É a maior dificuldade que as pessoas têm, né? Exato, porque assim, não é fácil, mas quando você consegue organizar, deixar as coisas bem estruturadas, é uma das coisas que eu faço hoje, principalmente nas consultorias. Então eu consigo mapear todo o sistema da pessoa, toda a operação, cortar processo e deixar eficiente. Porque às vezes o problema está nisso. São muitas coisas, não está organizado, são detalhes ali que a gente precisa corrigir, e aí depois que a operação está redonda, fica tudo mais fácil. O ideal é você ter a empresa rodando sem que você precise estar lá. Cara, muito legal. O fato da pandemia acho que pode ter também sido uma oportunidade, digamos assim, para você pensar fora da caixa, né? Porque tudo fechou, eu era especialista em delivery. Então, quando tudo fechou, além de triplicar as vendas, porque quando tudo fechou, eu já estava vendendo. Eu vendi mais ainda, porque antes eu concorria com... E aí começou o delivery a ficar em alta, né, cara? Só tinha eu. Imagina, quando tudo fechou, só tinha gente aberto. Então, porque a gente já era focado, a gente não tinha salão. Então, eu não precisei demitir ninguém, eu não precisei tomar muitas preocupações, porque meu modelo estava voltado para aquilo, entendeu? E hoje você vê grandes marcas fazendo isso. Operações de dark kitchen. Então, você vê grandes marcas bem conhecidas com operações pequenininhas, até para ter capilaridade, para espalhar, para ter em vários lugares, ter operação de delivery. Então, hoje está super consolidado. O iFood tem um share muito grande de mercado e cada vez mais você vê ali aparecendo empresas de delivery. Parabéns aí pela trajetória, e você vê, né, como a gente pegou vários marcos da nossa trajetória, né, de que a gente realmente precisou se reinventar praticamente. Achei muito legal a experiência que você falou que quebrou, porque cresceu muito rápido. Mas mesmo assim, você cresceu muito rápido, você quebrou, mas foi ali que eu acredito, me corrija se eu falar alguma besteira, mas acredito que foi onde você mais aprendeu. Primeiro porque você viu o potencial do negócio. Meu, se eu cresci tão rápido assim a ponto de quebrar e ficar insustentável, é porque é interessante, né? Sim. Agora eu só preciso ajustar o que talvez eu tenha errado ou me estruturar melhor para vir para o próximo nível. E quando você foi, as coisas aconteceram de uma forma... Foi assim, o meu modelo na época, eu colocava freezer em academia e loja de suplemento com as refeições dentro. Eu lembro dessa época. Eram umas refeições parecendo da Sadia, aquela caixinha, só que dentro era uma refeição saudável. Sem redes como Smart Fit, né? Academias e tal, não é isso? E aí, loja de suplemento, academia, e eu colocava o freezer adesivado. E aí, querendo expandir com a cabeça de empreendedor, eu falei, vou pôr em quase todas as cidades do interior. Aí eu espalhei vários freezers em vários lugares. E aí fiz o cálculo lá, abasteci todos, falei, beleza, vai dar 2 meses, eu reabasteço. Aí deu 3 semanas, me ligaram, acabou aqui.
Aí eu falei, caramba, aí eu comecei a produzir mais, abastecer de novo. Aí deu mais 2, 3 semanas, acabou. Aí já não tinha mais como abastecer. Aí o que eu fiz? Eu puxei os freezers, coloquei um freezer só em Campinas, aí fui assim, estruturando de pouquinho em pouquinho. Mas você fica aquela ânsia de crescer, de querer estar em todo lugar, de ter a marca espalhada, aí você acaba, às vezes, dando um passo maior que a perna. Então hoje eu sou bem cuidadoso com isso, o crescimento é sustentável. Mas é bom, porque você passou por essa Exatamente. experiência. Se não tivesse passado, talvez você não teria a cautela que você tem hoje. E eu consigo passar isso hoje, para quem eu dou consultoria, mentoria, é esse cuidado. Porque quando a gente fala, pô, quebrou porque cresceu muito rápido, isso não existe. Pô, você está crescendo, como que quebra? Você quebra, porque se você não tem capital de giro, você não tem uma estrutura, você não tem pessoas para tocar ali o negócio, você não vai conseguir pegar a demanda, administrar a demanda. Essa é a grande vantagem de procurar um mentor, né? Já passou por isso na prática, sabe o que deu certo, o que deu errado e a pessoa cometer os mesmos erros. A pessoa consegue economizar tempo, né? Assim, até não se expor muito ao risco. Risco sempre vai ter, mas expor menos ao risco, aprendendo com quem já fez. E Auleta, me fala uma coisa, dessa transição que você fez, tanto do meio militar para o meio corporativo, quais 2 soft skills aí que você acha que marcaram ou que você desenvolveu, ou que você aprendeu no Exército, que você aplicou, ou que aplica ainda na sua vida, no empreendedorismo ou no corporativo? Olha, eu poderia falar até mais que 2, mas eu acho que a adaptabilidade é uma delas. Boa. Eu acho que a gente conseguiu aí, compartilhando nossas histórias, acho que nós dois, né? A gente se adaptou em vários momentos da nossa carreira. Acho que não tem como não falar de adaptabilidade. Resiliência é uma que eu gosto também, porque tem a ver também com essa parte, né, de enfrentar aí vários desafios que num primeiro momento parecem ser difíceis, mas a gente com persistência, continuando, olhar altivo, como dizia na caserna, a gente consegue ultrapassar os obstáculos. Eu também olharia, obviamente, a liderança. Liderança, mas acho que 2 que você adaptabilidade, mudou a minha vida ali, que eu aprendi realmente, que eu aplico hoje no meio corporativo, no empreendedorismo, que eu aprendi ou desenvolvi na caserna. Adaptabilidade e resiliência. Essa questão de aprender ou desenvolver, eu vejo assim. Não sei, eu até quero escutar depois a tua opinião sobre isso. Porque muitas pessoas perguntam pra gente, mas e aí? Só vai ser líder quem já nasce com aptidão para liderança? Porque tem um pouco isso, né? A gente traz um pouco na nossa genética algumas aptidões. Tem pessoas que é mais introvertida, extrovertida, tem pessoa que tem um perfil mais dominante, outro perfil mais estável, enfim. Não vou aqui falar em termos. Mas, na minha visão, eu acho que é a mistura dos dois. Porque, por exemplo, você pode ter uma pessoa que nasceu com aptidão para ser um bom líder, porque tem ali na tua genética e nas experiências da infância, teve ali uma criação que motivou isso. Mas vamos supor que essa pessoa, a partir do momento que ela cresceu, virou um adulto e foi para a parte profissional, vamos supor que ela não tenha tido oportunidades, não foi exposta, como por exemplo uma carreira militar, que foi o nosso caso. Talvez ela não seja potencializada naquilo que ela já tem de bom. Ou se for, talvez a velocidade seja um pouco menor do que quem, por exemplo, tem essas aptidões, como foi o nosso caso, e potencializou dentro da caserna. Então eu vejo dessa forma. Então eu acho que sim, eu tinha já algumas aptidões para liderança, por exemplo, a gestão de pessoas, coisas desse tipo, mas o Exército ele potencializou muito isso, porque ele te pega naquela idade de 17 para 18 anos, que ainda é adolescente, e no nosso caso, seja até os 24, mais ou menos, que eu acho que você ficou até os 26, 27, você consegue potencializar isso. Então você se prepara muito mais. Então foi adaptabilidade. Adaptabilidade e resiliência. E resiliência, qual que você... Por que te marcou resiliência? Eu acho que muito também pelo período que a gente passou, principalmente considerando pandemia, essas crises aí, né, que aconteceram, eu acho que potencializou. No Exército, a parte da pacificação no Rio de Janeiro, então tudo isso, eu acho que a resiliência me serviu para resistir a tudo isso e aprender, né? E adaptabilidade, obviamente, para se adaptar e conseguir desempenhar um bom trabalho mesmo diante dessas mudanças. E para você, Rocha? Hoje, pensando 2 assim, seria liderança e controle das emoções ali, o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, inteligência emocional. Exato, porque a liderança eu sempre fui assim meio que líder, então sempre aquele cara que estava à frente ali, até meus professores quando eu era menor, eles falam que eu era o líder do mal, porque eu sempre estava puxando todo mundo, convencendo todo mundo para brincar, para fazer bagunça, Então eu sempre tive assim um pouco dentro de mim essa questão da liderança, de querer estar à frente, de querer chamar, de querer direcionar as pessoas. E aí o Exército, ele com certeza me desenvolveu muito nesse aspecto, porque lá com a tropa, na formação e tudo mais, eu vi que aquilo ali fazia sentido e era fácil para mim, não era uma coisa que eu me esforçava ou que eu não gostava de fazer. A gente teve alguns companheiros lá que você via que eles não estavam tão confortáveis ali em liderar e estar à frente, e aquilo
eu sempre gostei, sempre me senti bem. E hoje, no meio corporativo, no empreendedorismo, eu vi quanto que essa parte de liderança faz a diferença e eu gosto de estar nessa posição. Consigo ter o equilíbrio emocional e a frieza e ali o cálculo para a gente conseguir seguir. Então, consigo me posicionar hoje como líder. E no exército eu desenvolvi muito e também na tropa e nas atividades, porque a gente é formado para isso, né? Então, na própria formação, o que eles mais falam é que nós seremos os líderes do futuro. Sim. Então, liderança é uma. E o equilíbrio emocional, a parte de gerenciar a crise, de estar tranquilo, de conseguir ter a frieza ali para tomar a decisão, eu considero que é outra que eu desenvolvi bastante no Exército e também na minha vida por N coisas, por ter quebrado, por ter passado por várias áreas. Então eu consegui ter esse equilíbrio emocional, ter essa tranquilidade para tomar a decisão. Pode estar caindo o mundo, eu vou conseguir respirar e tomar a decisão correta. Hoje eu sou muito racional, então consegui desenvolver isso e eu consigo tomar boas decisões hoje porque eu consigo separar bastante. Ó, tô tomando essa decisão por emoção, tô tomando essa decisão por razão. Então o Exército ele fez, principalmente nos campos que eles colocavam a gente num nível de crise, de instabilidade absurdo. Inclusive o campo de patrulha foi um dos que me marcaram bastante, que a gente ficou 5 dias sem dormir. Até parece que é brincadeira, né? Mais cansativo. E comendo pouco, né? E eu lembro quando no primeiro dia, quando o capitão falou, eu falei, 5 dias, se ficar 5 dias a gente morre. Mas foram 5 dias, eu lembro que no terceiro dia eu já tava vendo vaca, prédio, enfim, e eu lembro que... Eu fiquei parecendo uma caveira. Eu lembro. Eu fiquei muito mal. Eu lembro que no último dia, assim, que a gente tem que realizar aquele tiro tático, eu lembro de ver a munição indo assim, em câmera lenta. A gente fica totalmente zumbizado, mas qual que é a coisa boa que a gente tira disso? Eles colocam a gente em situações extremas para que a gente consiga tomar decisões. Então, isso foi uma coisa que me desenvolveu muito, porque a gente tava com sono, com frio, cansado. Fora total da nossa fome, zona de sem conforto. dormir, todo ferrado, e a gente tinha que tomar a decisão que ia levar todo o pelotão para um lado, para o outro. Então hoje, quando eu tô com banho tomado, alimentado, tranquilo, não tô carregando mochila, não tô com sono, tomar uma decisão difícil é muito mais fácil. Então isso foi uma coisa também que me desenvolveu bastante e eu sempre levo isso. Então tem que tomar uma decisão, eu penso, já tive situações piores, além de outras coisas da vida. Então, liderança e equilíbrio emocional nessa parte, eu considero que são as duas soft skills que eu desenvolvi mais no Exército. Muito bom. E você escolheu bem aí. São duas que, te conhecendo, realmente é fato. É isso mesmo. Você tem uma capacidade de raciocínio muito rápida. Eu vejo que realmente essas duas skills em você estão em evidência. E é aquilo, né? É melhor você estar preparado e não precisar usar do que acontecer alguma coisa e você estar despreparado. Então a gente era preparado para a guerra, né? Essa é a finalidade das Forças Armadas. E quando jovens ainda se preparando para isso, quando você vira adulto, você consegue encarar os desafios de uma forma um pouco mais facilitada. Muito bom. E aí eu acho que tem tudo a ver com esse projeto, né, Rocha? Com certeza. Tem tudo a ver. Inclusive eu tô curioso, e acredito que as pessoas também, porque eu tô olhando aqui pra minha caneca e eu queria que você dissesse pro pessoal, cara, por quê? Porque eu sei que foi você que desenhou esse logo, que inclusive ficou muito bonito. Mas por que desse logo? Qual que é o significado dele? Se você puder falar pra gente. Vou até deixar ele aqui, ó. Cara, a divisão, basicamente, é o nosso hub de soluções inovadoras. E ele tem como objetivo realmente capacitar, dividir conhecimento, levar para as pessoas ali soluções, tanto no meio militar quanto no meio civil, soluções para que elas consigam se capacitar, aprender com algumas soft skills, se desenvolver e baseado nos atributos militares. Então a gente, dentro do nosso hub, a gente tem uma agência de marketing focada para militares, a gente tem um podcast que é esse aqui, que a gente vai trazer pessoas e convidados para que a gente entenda como que o meio militar ajuda e ajudou bastante essa pessoa, tanto no empreendedorismo quanto no meio corporativo, o que ele aprendeu lá, quais são as soft skills e habilidades que desenvolveu na carreira, que ele consegue aplicar hoje no corporativo ou no empreendedorismo. E também a gente tem a comunidade, que é a divisão de elite, que é focada na capacitação, na instrução, para transformar e mostrar também para o mercado de trabalho como os militares são importantes para algumas funções nas empresas. E falando do logo em si, basicamente a gente tem a estrela, que a gente considera aí para o oficialato, a estrela
que significa dos oficiais, e é o que marca um pouco a nossa trajetória como primeiro-tenente. A gente tem a parte de cima aqui, que tanto pode servir como um A, como também a nossa ombreira aqui que fica. Então o logo, ele é todo meio que pensado nisso. Vai aparecer aqui na tela, eu já continuo. As direções, né? As direções, então, para simular um pouco a bússola. Então, pra dar nós um norte, militares, né? exato. Um direcionamento, né? Então, norte, nordeste, sudeste, leste. Então, como se fosse a bússola mesmo. A gente tem aqui também, atrás, como se fosse uma espada, que também simboliza o oficialato. E algumas edificações, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, como se fosse a divisão mesmo entre o meio corporativo e o empreendedorismo. Então, tanto o nome quanto o logo, ele traz bastante simbolismo e bastante coisa relacionada a essa divisão entre a carreira civil e militar, essa divisão entre o antes e depois, a divisão entre o empreendedorismo e o corporativo, que geralmente o militar sai e vai para uma dessas duas áreas, e outras coisas. Então tem bastante simbolismo aí nesse logo e nesse nosso nome, que além dessa parte da divisão, que é uma unidade terrestre do Exército, também a gente pensa como divisão de conhecimento, que é um dos nossos objetivos aqui. É um dos principais, inclusive. Exato. Então, sejam bem-vindos agora oficialmente, né, através desse podcast. Sejam bem-vindos a esse nosso hub. E eu tenho certeza que é só o começo, né, de uma jornada aí incrível, que a gente vai entregar o máximo da nossa energia junto com outras pessoas importantes que também reconhecem, né, a importância da experiência militar, do que isso tem a ver com empreendedorismo, com corporativo, que tudo está interligado, e o objetivo vai ser um só, tornar as pessoas melhores no que elas já são ou prepará-las para aquilo que elas querem como objetivo na vida pessoal e profissional. E a ideia é toda semana ter um episódio novo, a gente trazendo aí pessoas que atuam no meio corporativo ou no empreendedorismo, que já serviram o Exército, as Forças Armadas, qualquer relação aí com a parte militar, para que a gente traga essas experiências e inspire todos vocês e ajude a capacitar e melhorar ali, mudar o nível de conhecimento e de uma série de outras coisas que a gente vai trazer nos próximos episódios e nas próximas soluções. Rocha, mais uma vez, é um prazer estar nisso com você, muito contente, animado. E tenho certeza que o pessoal também vai ganhar muito com isso. Nós também, né? É uma mão dupla de aprendizagem. A gente também aprende muito, principalmente com os convidados que vão estar aqui nessa mesa. E eu convido vocês a nos acompanharem nessa jornada. Vocês vão começar a ver muito aí, principalmente nas redes sociais, vários conteúdos que a gente está produzindo para você. E vão participar também dessa fase inicial que é super importante para a gente. Então, obrigado pela audiência, obrigado por estarem com a gente, Rocha. Obrigado pela parceria, pela confiança e foguete não dá ré. É isso, é só o começo. Fé na missão. Valeu. Sejam bem-vindos ao episódio 0 do podcast Divisão Militar. A Divisão Militar é um podcast integrado do nosso hub de divisões. Ia falar de novo, hub de divisões. Aproveita para tossir. Hub de soluções. Eu tava segurando. Eu tava vendo a cara dele, tava se amarrando. Hub de soluções.